Olá, amigos e amigas, boa tarde. Agora são 14 horas e 17 minutos. Estamos fazendo mais um estudo, agora do livro Diretrizes para uma Vida Melhor, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Marco Prisco. Hoje vamos começar falando sobre finalidade da oração, que é o primeiro capítulo. Como você faz a sua oração? O que você pede? O que você pleiteia? Você faz barganha com a divindade? Pede ajuda para os seus negócios, para um novo emprego, para arrumar um relacionamento? Enfim, qual é a ideia que nós guardamos a respeito da oração, né? Quando nós estamos mais apertados, quando somos visitados por alguma dificuldade, fazemos com mais confiança. Mas temos uma tendência, desculpa da generalização de falar nós temos, mas há uma tendência de não pensar na oração enquanto a maré está calma. Quando a maré fica cheia de ondas, perigosa, aí nós pedimos. Então, nós vamos ver o que a espiritualidade traz para nós, para aprender a como fazer, como entrar em contato com a divindade. O espírito Marco Prisco diz, de Divaldo Pereira Franco, que pouco conhecimento se tem sobre ele. Os livros dele tratam de assuntos também ligados ao comportamento. E diz o Divaldo Pereira Franco que Marco Prisco esteve com Jesus na Palestina. Muito bem, então aqui temos o capítulo 1 do livro, que diz o seguinte, para as nossas reflexões. Faça da oração o seu canal de comunicação com as forças superiores da vida. Então, olha só, quando nós queremos entrar em contato com a espiritualidade, queremos ajuda, uma palavra, uma orientação, nós fazemos pedidos de que os benfeitores venham nos socorrer, e muitas vezes eles vêm mesmo, né? Mas aqui está falando de fazer esse contato com a divindade através da oração, né? A oração é um canal de comunicação com a espiritualidade. Eu lembro de um benfeitor no livro de André Luiz que dizia que os homens pedem para os espíritos vir ajudá-los, nós seres humanos, mas nós temos que aprender a alçar voo aonde estão os benfeitores espirituais. Buscar ajuda na busca dos benfeitores, na espiritualidade, não trazer eles para nós. Então, esse canal de comunicação nos coloca em contato com as forças superiores. E nós também aprendemos com o Espiritismo que na espiritualidade tem determinadas regiões, determinadas cidades espirituais, onde os benfeitores colhem as orações que são pedidas para eles e eles vão trabalhar em cima dessas orações no sentido de ajudar dentro do que é possível nós humanos. Bom, depois ele diz: não aguarde que ela solucione os problemas que lhe constituem motivo de crescimento espiritual. Se nós pedirmos para os benfeitores afastar a prova ou a expiação, nós estamos pedindo
por conta de um imediatismo, de sair neste momento de uma aflição, de uma dificuldade, mas estas experiências podem ser de crescimento. Então, esse problema é importante refletir, porque nós poderemos achar que não estamos sendo ajudados porque pedimos e não aconteceu nada do jeito que nós queremos, só que não aconteceu para que nós não nos perdemos naquilo que queremos, né? Então, por exemplo, olha só a situação. O indivíduo está mal do estômago, com acidez, com tendência a gastrite, por conta do estado que ele está se encontrando agora. E esse estado faz com que ele sofra a dor, o mal-estar do estômago, e isso evita que ele cometa abusos, por exemplo, no uso do álcool ou do excesso de comida. Então, digamos que os benfeitores chegassem e tirassem, né, aquela queimação do estômago, aquele mal-estar, e ele voltasse ao estado de equilíbrio. E por conta disso, ele voltaria a beber excessivamente, podendo até perder a sua vida por causa do excesso da bebida. Então, seria bom afastar o mal-estar do estômago dele? Não. Talvez aquela gastrite, aquela dor está salvando a vida dele, impedindo que ele faça o que não deve, né? Cometer excessos. Então, olha a colocação. Não aguarde que ela solucione os problemas que lhe constituem motivo do crescimento espiritual. Agora, trazendo para a nossa prática, aquilo lá foi apenas uma ilustração, para a nossa prática. Este crescimento espiritual pode se dar no relacionamento que você tem com a sua família, ou no emprego, ou com os parentes, ou com o vizinho. Então, você está vivendo uma relação difícil, desgastante, às vezes em contato com uma pessoa doente, outra vez ajudando financeiramente, fisicamente, ajudando a mexer na casa, seja lá o que for, mas que é uma situação não muito confortável. Isto pode ser um jeito de a gente crescer, né? Porque estamos ajudando o outro. Então, nós temos que ter a sabedoria até para pedir, saber o que pedir. Porque se a gente pede apenas por causa do incômodo imediato, sem levar em conta a lição que tem atrás daquele incômodo, né, nós poderemos nos equivocar. E aí vem a sabedoria que nós temos que desenvolver, a capacidade de fazer uma leitura mais ampla daquilo que acontece, do que simplesmente fazer um pedido solto, um pedido imediatista, que pode redundar em consequências não muito boas. Utilize-a como recurso de comunicação capaz de o beneficiar, enriquecendo-o de esperança e terminando por facultar-lhe o claro entendimento da realidade, que, aliás, é o que nós mais precisamos, né? Porque nós olhamos para a realidade muito permeado pelos nossos medos, crenças, incertezas, que são projeções nossas. Então, eu tenho alguns tormentos internos e eu vejo esses tormentos na sociedade, nas pessoas, e não percebo que é um problema de percepção e não de realidade. Eu posso julgar, mas essa realidade é muito ruim por causa do sofrimento que causa ou das dificuldades, etc. E pode ser que esta coisa ruim esteja dentro do indivíduo. Que se ele mexer, se ele se arrumar internamente, ele pode ver as coisas com mais clareza,
com mais fidedignidade do que essa visão deformada, distorcida. Repetindo, utilize a prece como recurso de comunicação capaz de o beneficiar. Vejamos o seguinte: não importa o estado que eu esteja, quando a gente sofre, há uma tendência de a gente firmar mais os nossos pensamentos, mas vamos pensar de forma geral. Quando eu alço o pensamento nos planos superiores da vida, olha só, e André Luiz vai falar em um dos seus livros isso. Quando o meu pensamento se eleva, eu saio do estado de limitação que eu me encontro, num contexto perturbador que faz com que eu tenha uma visão pessimista e negativa das coisas. Quando eu elevo o meu pensamento, eu vou ampliando as minhas vibrações. Eu vou saindo daquelas vibrações densas, amargas, pestilentas, ameaçadoras, que causam um mal-estar muito grande, que a gente vai se envolvendo por conta da nossa atitude diante da vida. Então, veja bem, nós percebemos quando fazemos a oração, quando conseguimos essa quietude, a elevação dos pensamentos, que vai havendo uma calma, uma compreensão, uma percepção melhor, né? Vai alterando o nosso estado. E quando nós vamos saindo daquele estado de perturbação para o estado de quietude, de confiança, de alegria, as coisas ficam mais leves, mais agradáveis, mais esperançosas, né? Porque nós saímos dessa zona perturbadora dos pensamentos humanos e levamos a planos mais elevados. André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando está com o benfeitor Aniceto, aqui na crosta, André Luiz vê uma nuvem escura no meio da rua e ele pergunta para o Aniceto o que é. E o benfeitor fala que aquela nuvem é decorrente dos pensamentos emanados, emitidos dos encarnados. Então você imagina, né? Nós estamos agora conversando. Se eu começo a ter pensamentos perturbadores, aqui nesse lugar que eu estou, começa a encher de uma fumaça escura que vai me asfixiando para respirar, começo a tossir, a me sentir mal, e aquilo vai me deixando pessimista, com medo. Por quê? Porque são nuvens carregadas de informação. Ou seja, está carregada do humor da pessoa, das emoções, das ideias, das energias. Se ele está atormentado neste momento, é o que ele vai irradiar. E eu vou assimilar isso e me fazer mal. Ao contrário disso, quando eu elevo os pensamentos ao alto, eu saio dessa fumaça, dessas energias densas e entro em contato com energias mais elevadas, mais enriquecedoras, né? O mesmo acontece quando você vai no centro espírita. Quando você entra no salão para assistir à palestra, aquele ambiente está preparado pelos benfeitores espirituais. Então, você assimila aquelas energias refazentes, harmoniosas, curativas, e sente uma boa disposição, uma coisa gostosa, que são essas energias elevadas. Então, olha só, utilize como recurso de comunicação capaz de o beneficiar, enriquecendo-o de esperança e terminando por facultar-lhe o claro entendimento da realidade. A gente sai da fumaça, vou usar a fumaça aqui como metáfora. A gente sai daquela... Sabe quando você está numa avenida cheia de carros, aqui em São Paulo, quase todas as avenidas, e aquela fumaça, aquele barulho de carro, de buzina, de gente falando, e dá um mal-estar, uma dor de cabeça. Esse é o estado que muitas vezes nos encontramos aqui na crosta.
Então, ele propõe enriquecer o indivíduo de esperança. Esperança. O que está acontecendo comigo vai passar inevitavelmente. Por que inevitavelmente? Porque eu estou evoluindo. Não quer dizer que os benfeitores estão tirando as provas. Não, nós vamos enfrentar as provas e vencer no tempo e no espaço, né? Porque nós estamos evoluindo. Então, tudo que nós enfrentamos é passageiro. Pode demorar mais ou menos, depende do indivíduo. Então, enriquecendo de esperança e terminando por facultar-lhe o claro entendimento da realidade. Aí, quando ele entra nesse estado mais elevado, aquilo que para ele antes era um enigma, uma coisa insuperável, inimaginável, se desvela, se apresenta tal qual é. Eu vejo aquela realidade não com as distorções e deformações que eu cometo quando estou perturbado. Eu olho aquilo que é. Então, eu vejo com clareza. Então, por exemplo, na concepção espírita, quando o indivíduo está passando por uma prova ou uma expiação difícil, como uma doença, então o indivíduo pode estar numa calçada pedindo ajuda, tal. Quem olha num primeiro momento faz um julgamento de que Deus é injusto de colocar uma pessoa naquela condição. Na concepção espírita, no aprendizado que nós temos do espiritismo, nós não pensamos assim. Nós sabemos que aquela pessoa está naquela situação porque ela provocou isso na sua vida, nas vidas anteriores ou na vida atual. Ela não é vítima da divindade suprema. Ora, se estamos falando da divindade suprema, que é a bondade plena, como que a bondade plena pode fazer mal para alguém? Então, este olhar, esta reflexão em cima da situação faz com que a gente entenda a lei de causa e efeito, que está ajudando a pessoa a acordar para a realidade, fazendo, ele, na verdade, que está fazendo isso com ele mesmo, enfrentar os tormentos que ele mesmo realizou na sua existência. Ore com a sinceridade possível da razão e a participação segura da emoção. Olha só. Orar com sinceridade, não é? Não é fazer barganha, troca com a divindade, não é fazer pose, que nem os hipócritas que Jesus mostrava, que oram no meio dos outros, em voz alta, para chamar a atenção, como se aquilo fosse garantir a ligação deles com a divindade. Esta sinceridade, o desejo de estar em contato com a divindade, já é um estado de consciência, um estado pessoal de se abrir para a divindade, de sair daquela hipocrisia, daquela mentira, da falsidade que possa realizar na oração. Então, ore com sinceridade. Com a sinceridade possível da razão e a participação segura da emoção. O sentimento que nós estamos tendo naquele momento, né? Aquela vibração que a gente sente diante desta oração, diante dessa comunicação com os planos mais elevados. O recurso ao seu alcance em efeitos terapêuticos, benéficos, que lhe proporcionarão um estado renovado de alegria, ao tempo em que lhe propiciarão confiança nas atividades em desenvolvimento. A gente vai aprendendo, quando a gente reencarna, a gente passa por um processo de assimilar os valores
sociais, as crenças e ideologias, né? É o processo de socialização. E aí nós vamos incorporando os comportamentos inadequados, comportamentos desajustados, comportamentos infantis, tanto para lidar com a vida como com a divindade, né? E o indivíduo pensa que, em contato com a espiritualidade, ele vai conseguir a mesma coisa que alguns conseguem através das manipulações, das representações que cometem. O indivíduo representa a pobreza, o sofrimento, querendo chocar as pessoas. Então, recurso ao seu alcance em efeitos terapêuticos, porque vai me ajudar como espírito, né, a entrar num estado de confiança, de mudança das minhas energias por conta do meu esforço, de modo a ser recursos terapêuticos que estão me ajudando. Quando eu tenho a lucidez, quando eu estou cheio de sentimentos elevados, que me traz confiança, alegria, isso faz com que eu tenha boa disposição, boa compreensão, melhora o meu estado inteiro, que lhe proporcionarão um estado renovado de alegria. Alegria que dá confiança, o contentamento com a existência, uma soltura daquela carranca que o indivíduo carrega de estar sisudo por causa das coisas que ele está enfrentando por conta das próprias opções. Então, renovado de alegria ao tempo em que lhe propiciarão confiança nas atividades em desenvolvimento. Porque ele saiu daquele estado perturbador. É interessante que a psicologia humanista, proposta por Carl Roger, Maslow e outros, o Groff e tantos outros, eles falam que nós temos a tendência de autorregulação. É uma tendência no ser de caminhar para o equilíbrio, que também é chamado de homeostase, autorregulação, tem outro nome da psicologia humanista, entrar num estado organísmico, né, de equilíbrio. Quando nós começamos a cuidar de nós, a procurar melhorar, né, existe um impulso interno de levar a isso, de levar a sair do sofrimento, a buscar a harmonia, a melhora, o equilíbrio. É uma tendência natural. Então, aqui, como o Marco Prisco está dizendo, o indivíduo fica num estado de confiança nas atividades em desenvolvimento, porque ele está se equilibrando, ele passa, então, a ter uma percepção melhorada daquilo que ele vivencia. Diz ele ainda: não aguarde que apenas orando, sem aplicar os tesouros da ação, os resultados almejados se façam de imediato. Aí seria um posicionamento de uma criança, né? Que tem o pensamento mágico, que diz o seguinte, ou pensa no seguinte: quando eu peço, as coisas acontecem. Sem que o indivíduo tome ação. Mas isso é assim, um pensamento infantil, porque é mágico, né? É uma representação que o adulto também tem. E, aliás, acho que o adulto tem mais essa condição do que a criança. A criança eu usei só como ilustração. Porque muitos adultos fazem a oração e esperam que aconteça. E depois reclama que não aconteceu, e se é perguntado se ele fez alguma coisa, não fez. Então o indivíduo quer encontrar um emprego, e ele fica na casa dele sem sair para bater
nas empresas, nas portas das empresas para pedir emprego. Como que ele vai conseguir um emprego? Né? É claro que hoje tem a internet, que você manda currículo e tal, mas tem gente que fica só nisso, não sai, não vai ver como que está o mercado, enfrentar uma fila de empregos oferecidos. Então, não aguarde que apenas orando, sem aplicar os tesouros da ação, os resultados almejados se façam de imediato. E aí não acontece, o indivíduo se frustra, quando ele se frustra, ele fica revoltado, aí ele diz que não acredita mais na divindade, porque Deus não ajuda ele, ajuda os outros, aí fica naquelas choramingas, né, eterna, sem assumir a responsabilidade da sua situação. Não é assumir uma posição neurótica de ficar se criticando e se autocensurando, mas é o compromisso de buscar esse emprego de forma dinâmica, de ir atrás, de se mexer, falar com pessoas. Há um tempo natural que medeia entre a sementeira e a cega de ceifar. Né? Há um tempo. Você semeia e depois vai colher. Não é de imediato. E aí entra as questões. Olha só. Aqui a gente tem uma visão rasa, curta, e a gente pensa que quando o indivíduo está orando, é como se eu estivesse falando com você: olha, meu benfeitor, me ajuda a fazer isso ou aquilo. Esse contato acontece, como vemos nas obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Mas a espiritualidade tem recursos inimagináveis de nos atender. Né? Tem as equipes preparadas para ajudar os indivíduos. Eles avaliam a nossa ficha. Nossa ficha. Olha, fulano pediu para reencarnar nessa família porque ele quer enfrentar os inimigos que ele tem aí. E agora ele está orando para sair de casa, para arrumar um emprego e ir embora de casa. Ele pediu para reencarnar aí para eliminar os débitos que ele traz com essa pessoa e está querendo fugir. Então, esse pedido não pode ser atendido porque vai trazer prejuízo para ele e para os outros. Eles avaliam com critério, eles não fazem a coisa assim por cima, né? Vamos ver, vamos atender, não, é avaliado. Se o indivíduo tem méritos, se ele está se esforçando, o que significa aquela experiência para ele. Então, não pense que a espiritualidade faz as coisas como a gente usa aqui o termo no planeta físico, de empurrar com a barriga. Vê mais ou menos como está, vê se pode ajudar ou não. Não, é avaliado. Pode ou não pode fazer isso ou aquilo. Nós temos que aprender a ser mais objetivos. Aprenda a guardá-lo. Aprenda a guardá-lo, o resultado da oração, que no tempo e no espaço pode se apresentar. E é muito comum, às vezes, passa um tempo, o indivíduo, às vezes, até esqueceu aquilo que parecia imprescindível, passou o tempo, ele esqueceu, e pode acontecer alguma coisa naquela direção. Agora pode acontecer uma coisa benéfica para ele, que ele tinha até esquecido. Só que nesse esquecimento ele cresceu de alguma forma e enfrentou a situação. Interceda em sua oração em favor do seu próximo. Quem é o nosso próximo? É o seu gerente, o seu chefe, o seu empregado, seu amigo, seu parente, seu cônjuge, seu filho, sua filha. Então, interceda em sua oração em favor do seu próximo. Interceder como? Senhor, peço a bondade para abençoar fulano que está passando por uma situação difícil com a perda do filho,
que está desesperado. Então, você está intercedendo para a pessoa, né? O chefe que te maltrata, o amigo que te despreza, interceder por eles. Eles também são filhos de Deus e provavelmente estão doentes. Sua rogativa não irá resolver-lhe as dificuldades, o que seria injusto. Todavia, alcançará o beneficiário com raios calmantes e iluminativos de amor, a fim de que ele discirna melhor e adquira energia para realizar o dever. Estes benefícios que são importantes. Às vezes, imagina o seguinte, então, você consegue um emprego, você fez as suas orações, consegue um emprego. E aí você entra num emprego que pode ser desgastante, despersonalizante, estafante, né? E você se sentiu bem ao ser admitido e mal quando começa a trabalhar. Agora, se na sua oração você faz com sinceridade nessa comunicação com a divindade, olha só, sua rogativa não irá resolver-lhe as dificuldades, o que seria injusto, né? Porque vai tirar a prova, o indivíduo não vai crescer. E por que tirar o sofrimento dele, por que não tira dos outros também? Todavia, alcançará o benefício com raios calmantes. É isso que a gente precisa. Se eu estou naquele emprego difícil, que eu não preciso ficar lá a vida toda, eu posso procurar um emprego melhor, mas se eu estou carregado dessa energia calmante e iluminativa de amor, a minha disposição, o meu estado interior vai ser de mais força, coragem, confiança de enfrentar a situação, a fim de que ele discirna, pense direito e adquira energias para realizar o dever. Você pega uma pessoa depressiva, uma pessoa super ansiosa, que está passando por uma crise difícil, ela perde um pouco a capacidade de decidir, de escolher. Ela tem um medo tão grande de fazer coisas erradas, de que ela está errada, que ela não consegue avaliar a importância de fazer algumas coisas. Ela está comprometida temporariamente nesse estado de perturbador que enche ela de medo de fazer alguma coisa. Recorde-se dos desencarnados em suas preces. Claridade em noite escura, a sua onda mental em prece os atingirá. Se estiverem sofrendo, auxiliando-os com a calma ante a circunstância. Vai chegar o nosso abraço, a nossa alegria, o nosso desejo de fazer o bem. Favorecendo-os com lembranças saudáveis e atraindo o interesse dos bons espíritos que aguardam o momento para a todos ajudar. Aguardam o momento para ajudar todas as pessoas. Olha que bacana, né? Favorecendo através de lembranças agradáveis. E a gente pode fazer isso no contato com o outro, na conversa com o outro. Então você encontra um primo, um parente, em vez de falar de uma coisa negativa, de política, da sociedade, daquilo que não está bom no momento, fala de coisas boas. Você lembra de tal coisa, do aniversário, daquela festa que nós somos juntos, lembra disso, lembra daquilo. A gente começa a evocar boas memórias, boas lembranças, ou de bons acontecimentos. Não quer dizer que nós estamos negando a realidade, nós estamos afastando aquilo que no momento não é satisfatório. Eu não preciso ficar encharcado
de materialidade da sociedade só para ser realista. Eu tenho que cuidar da minha saúde também. Tem gente que quer ser tão atualizado nessas questões da sociedade de um modo geral, que acaba ficando doente e não dá conta da vida, né? Nós temos que ter esse discernimento que foi dito acima para avaliar. Tem momentos que eu estou integrado na sociedade, fazendo isso, aquilo, meu trabalho, meu contato com pessoas. Tem momentos que são meus, que eu vou me refazer, me renovar para lidar com as questões da vida. Olha só o que ele fala aqui. Atraindo o interesse dos bons espíritos. Eu lembro que no livro de Manuel Filomeno de Miranda, uma família começou a fazer preces, a mudar o comportamento da família, que era negativo, e eles começaram a atrair a visita de benfeitores espirituais, que quando iam lá na casa dessa família, deixavam as suas energias elevadas, causando bem-estar, um estado gostoso diante das pessoas que lá conviviam. Aqui eu lembro o livro também Boa Nova, do Humberto de Campos, que fala que quando Jesus era jovem, antes de começar a sua missão, quando ele ajudava o pai, José, que a casa era cheia de alegria, de vida. Sabe por que isso? Por causa das energias de Jesus. Nós, gente, às vezes a gente pode irradiar no nosso ambiente de trabalho e de casa pessimismo, medo, que são coisas que a gente carrega internamente. Vamos fazer mais oração, meu Deus, me dá força para elevar os pensamentos, para ver as coisas boas, para fazer as coisas boas, para desanuviar o nosso mundo interno dessas toxicidades e ter uma vibração que cause uma alegria no nosso entorno, onde nós estamos, de modo a beneficiar a nós mesmos e aos outros e à sociedade. Se fruírem de felicidade, receberão a sua vibração de ternura em onda de carinho e lhe responderão através da inspiração fraternal. Vamos destrinchar aqui. Se fruírem, se gozar, se obter, né, a felicidade, receberão a sua vibração de ternura da felicidade, em ondas de carinho, e lhe responderão através da inspiração fraternal. Esse contato com os planos superiores da vida, as preces. A oração é sempre uma bênção para aquele que a utiliza. É sempre uma bênção. Em qualquer lugar, aí na sua mesa de trabalho agora, no seu banho, no seu quarto, na rua, você pode fazer oração. Quem a exercita beneficia-se primeiro, porque quando eu penso em orar, quando eu começo a me movimentar para orar, essas irradiações já estão em mim, né? Já estão me beneficiando. Quem se torna a mensagem da esperança irradia encorajamento. Aqui eu vejo a mudança de comportamento, a mudança de atitude diante da vida, não é? Quem se torna mensageiro da esperança. Coisas boas vão acontecer, calma, as coisas estão se modificando. Eu, quando recebo aqui no consultório algumas pessoas assustadas com a crise social que está realmente bem tensa, e alguns vêm desacreditados de que coisas boas possam acontecer, eu falo da transição planetária que está acontecendo. A gente só vê o que só aquilo que está ao redor de nós que nós podemos enxergar. E nós não percebemos que existe toda a espiritualidade trabalhando ativamente para esta mudança que está acontecendo dia a dia. Isto é prenúncio de melhora, porque precisa limpar a sujeira
Porque se a sujeira fica atrapalhando as pessoas, elas não saem dessa sujeira, elas não saem, não conseguem avançar. Então, à medida que vai limpando os umbrais, as trevas, o planeta físico, desconstruindo as coisas erradas em várias áreas das atividades humanas, isso impede as modificações, mas à medida que vai dissipando, que vai sendo trabalhado, vai favorecendo que o bem predomine, né? E as coisas começam a aparecer. Quem tiver dúvida, leia os livros do Manuel Filomeno de Miranda, aqueles depois do Transição Planetária. Leia a Transição Planetária e os outros na sequência. A finalidade da oração é a conquista da paz interior. Paz interior. Quando nós estamos em paz, é mais fácil de acreditar, de melhorar, de persistir, de se aproximar das pessoas. Jesus, sempre que possível, buscava o contato com o Pai, usando o instrumento sublime da oração, fortalecendo-se a fim de conviver com as tricas, as intrigas, né? E mesquinharias humanas, amando sem cansaço aqueles que, embora ao seu lado, não o compreendiam nem o amavam conforme deveriam fazer. Ele é o nosso modelo de como devemos fazer. Entrar em contato com a divindade, né? Como diz Joana de Ângeles, se deixar seguir pelas diretrizes divinas. As diretrizes divinas nos levam para o melhor. Então está aqui a leitura desse belo livro, primeiro capítulo, do Marco Prisco, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, que quero fazer a leitura toda quarta-feira, às 16 horas. Hoje eu comecei às 16h17, mas na próxima semana começo às 16 horas. Faça a sua prece, agradeça a Deus pela oportunidade deste momento, você estar onde está, nessa permissão de estar reencarnado para melhorar. Você está aqui para melhorar, não é para sofrer. Sofrimento faz parte das condições humanas, da falta de mais evolução, né, da imaturidade evolutiva nossa. Com o conhecimento que adquirimos com o Espiritismo, estudando tudo isso, nós vamos mudando de postura e vamos nos alinhando com o programa reencarnatório. Tenham uma boa semana, boas reflexões, a prece em contato com a espiritualidade, esse canal de comunicação com as forças divinas. E na próxima semana continuamos o estudo. Um beijo para todos.